Olá pessoal, eu sou a Bel Bocaiúva, sou psicóloga e queria compartilhar uma palavra de Deus que Deus colocou no meu coração para vocês. E a primeira coisa que eu queria lembrar com vocês é quem nós somos, porque para a gente conseguir ultrapassar os desafios de uma situação difícil, de um tempo difícil, em primeiro lugar a gente precisa entender quem a gente é. E se a gente olhar para a Bíblia, nós vamos perceber que nós somos um ser espiritual, que nós temos uma alma e que nós habitamos num corpo. E que o desejo do coração de Deus, quando Ele formou o homem, foi que essas três dimensões vivessem em harmonia. Então, o que eu creio é compatível com o que eu penso, com o que eu sinto e com a minha ação, com o meu comportamento. Mas quando o pecado ele entrou no mundo, isso não aconteceu mais, as coisas começaram a se movimentar em desarmonia. Então a gente pode perceber que hoje eu creio às vezes em Deus, em todas as promessas dele, mas o meu pensamento é atormentado pelas circunstâncias em que eu estou vivendo e a minha ação às vezes não tem nada a ver nem com o que eu penso, nem com o que eu sinto e nem com o que eu creio. Então o primeiro ponto que Deus quer nos trazer de volta, e a nossa batalha como cristão é essa, voltar a essa harmonia. E para isso eu queria ler com vocês 1 Tessalonicenses 5, 23, que diz assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha o que Deus quer fazer. Ele quer nos santificar por inteiro, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Para quê? Para que a gente seja preservado. E hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre a preservação da nossa alma. Como que eu posso fazer para que a minha alma, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu sou, possa estar irrepreensível diante dessa situação toda que nós estamos vivendo mundialmente e em todo o tempo da nossa vida. E eu queria dividir com vocês 3 pontos, que é o pensamento, a escolha e a resiliência. 3 fatores que, se a gente conseguir entender aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração, vai nos ajudar e muito a viver em harmonia. Então, o primeiro deles é o nosso pensamento. E eu queria ler Romanos 12:1, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha o desafio que o Senhor nos coloca aqui, que a nossa mente não seja moldada pelos padrões do mundo. E nós nunca fomos tão desafiados a andar na contramão do mundo. Porque qual que é o padrão hoje diante da situação mundial que nós temos vivido? Que a nossa mente ela seja impregnada pela preocupação, pelo medo, pelo pânico, pelo terror, pela insegurança, pela incerteza que assola a nossa mente, o nosso coração, ele é bombardeado o tempo todo e nós não sabemos o que fazer com isso. E o que Paulo está propondo aqui é: vocês precisam ter o pensamento renovado. Para que eu preciso ter um pensamento renovado? Para que eu possa experimentar e para que eu possa comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu quero viver, se eu quero experimentar a vontade de Deus para minha vida, é uma condicional a minha mente ser transformada. E aí eu gosto sempre, né, de uma experiência que diz assim, que eu não posso impedir um passarinho de vir e pousar na minha cabeça, mas eu posso impedir
que ele faça um ninho na minha cabeça. Então, muitas vezes, nós não podemos impedir que o pensamento venha sobre nós, mas nós podemos sim impedir que ele fique em nós. E esse é o processo de renovação, esse é o processo de renovação da nossa mente. Por quê? O meu pensamento, ele produz o meu sentimento. E o meu sentimento, ele produz a minha ação. E a minha ação abate ou não o meu espírito e vira um ciclo vicioso. Então, se eu tenho um pensamento ruim, se eu tenho um pensamento de preocupação, se eu tenho um pensamento de que as coisas não vão dar certo, o que acontece com o meu sentimento? Eu entro em angústia, eu entro em ansiedade, eu começo a entrar em depressão ou eu começo a entrar num estado de raiva. E o que acontece com o meu corpo? Eu vou para uma cama, eu começo a não querer fazer mais nada, ou eu saio e brigo com todo mundo. E o que acontece com o meu espírito? Ele começa a ficar abatido, porque eu começo a parar de orar, porque eu começo a não ter mais força, e aí o meu espírito abatido não fortalece a minha mente, que não fortalece o meu sentimento, que não fortalece o meu corpo, e vira um ciclo. Então, o que o Senhor está nos propondo aqui é cortar um ciclo ruim, vicioso na nossa vida e ter a nossa mente transformada. Quando eu tenho a minha mente transformada, eu experimento a vontade de Deus. E qual é essa vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Se a gente voltar lá em 1 Tessalonicenses, um pouquinho antes, no capítulo 5, no versículo 16, diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha qual é a vontade de Deus para a nossa vida, que a alegria esteja constantemente em nós, que a nossa vida seja uma vida de oração contínua em todo o tempo e que a gente possa dar graças em todas as circunstâncias. Sabe aquela coisa, na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da nossa vida? Essa é a vontade de Deus para nós. Então, quando eu tenho a minha mente transformada, eu posso e eu me torno capaz em Deus de ter alegria sempre. Eu consigo orar continuamente e isso vai fortalecendo o meu espírito cada vez mais. E eu consigo ter um olhar de gratidão e de graça ao Senhor em toda e qualquer situação. Então, mente renovada, sentimento renovado, corpo renovado, espírito renovado. Então, esse é o primeiro ponto para que a nossa alma seja preservada. Manter o nosso pensamento preservado no Senhor. O segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês é a escolha. E ela é muito importante porque ela é individual. Ninguém pode fazer essa escolha. Eu não posso fazer essa escolha pelos meus filhos, eu não posso fazer essa escolha pelo meu marido, pelos meus pais, por ninguém. Eu só posso fazer essa escolha por mim. E você só pode fazer essa escolha por você. Então é algo individual, é um processo seu com Deus. E se a gente ler lá em Deuteronômio, olha o que a Bíblia diz sobre essa escolha. Deuteronômio 30:19 diz assim: coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. O Senhor está falando que Ele coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele nos orienta, Ele nos dá um conselho. Ele diz assim: escolham a vida. Para quê? Para que você viva
e para que os seus filhos vivam. Escolham a vida para que você viva e para que a sua casa viva. Algumas pessoas podem pensar assim: Bel, mas você não conhece a minha história. Você não sabe o que eu passo, você não sabe tudo o que eu passei. Não é tão simples assim dizer escolha a vida. Eu não conheço a sua história. Eu conheço a história de muitas pessoas, mas eu conheço principalmente a história da Bíblia e o Deus que falou: escolham a vida. E se Deus nos deu essa direção e essa orientação, é porque Ele nos capacitou nele para que nós façamos essa escolha. Lembra, independente da circunstância, independente da sua história, independente dos seus traumas, independente das suas decepções, tristezas, traições, o Senhor está falando que independente de qualquer coisa, nele, Ele nos deu condições de escolhermos a vida. E olha o que Ele diz, que se nós escolhermos a vida, nós conseguimos amar o Senhor. Se nós escolhemos a vida, nós conseguimos ouvir a voz do Senhor. Se nós escolhemos a vida, nós conseguimos nos apegar firmemente a Ele. Por quê? Porque o Senhor é a nossa vida. Quando eu faço a escolha pela vida, na verdade eu estou fazendo a escolha pelo Senhor. Eu estou dizendo: Senhor, eu escolho a vida. Senhor, eu te escolho. E quando eu te escolho, o meu coração se enche da tua presença e eu começo a te amar abundantemente, e esse amor transborda no meu coração e eu consigo ouvir a tua voz, e essa voz vai transformando o meu pensamento. Por quê? Porque eu vou me apegando no Senhor de uma maneira tão firme e tão verdadeira, que a minha visão passa a ser o que o Senhor diz e o que o Senhor é, e não o que o mundo diz, e não o que o mundo é. E isso gera vida não só para mim, mas para minha casa também. Isso gera vida não só para você, mas para a sua casa também, porque o Senhor é a sua vida. Então, o nosso pensamento transformado e a nossa escolha de vida vai trazendo a nossa alma para viver em harmonia com o Espírito recriado de Deus em nós. E eu quero te dizer uma coisa, que essa escolha nós precisamos fazer todos os dias, porque todos os dias é apresentado diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E todos os dias eu preciso dizer: sim, Senhor, eu escolho a vida. Sim, Senhor, eu te escolho. Sim, Senhor, o mundo está me apresentando morte, o mundo está me apresentando maldição, mas eu escolho vida para mim e para minha casa, em nome de Jesus. E o terceiro e último ponto que eu queria dividir com vocês é a resiliência. E a resiliência nada mais é do que a gente conseguir resistir a pressões, a passar por momentos traumáticos, por obstáculos, por dificuldades e conseguir resistir à pressão e sair de uma situação ruim melhor do que nós entramos. E para mim o grande modelo de resiliência é Jesus. Se a gente lembrar da passagem de Jesus no deserto, vamos lembrar que Jesus estava há 40 dias sem comer, fraco, com seu corpo fraco, com fome, né? Com tantas fraquezas, e o diabo chega para tentar Jesus. E ele começa a tentar Jesus nas fraquezas daquilo que ele estava sentindo e que ele estava vivenciando naquele momento. E eu queria dividir com vocês, eu não vou ler o capítulo inteiro, porque ele é grande, mas está em Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 14, e eu queria ler o comecinho dele, que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias
e ao fim deles teve fome. E o diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Presta atenção nessa cena, porque provavelmente possa ser o que você e eu estamos vivendo. Jesus estava fragilizado, ele estava no meio do deserto, e o diabo vem para tentá-lo. E a arma que o diabo usa para tentar Jesus é a fragilidade dele naquele momento, que é a fome. Jesus 40 dias sem comer, e o diabo: olha, se você é Deus, transforma essa pedra em pão. E eu fico pensando, se fosse eu que estivesse no lugar de Jesus, quantas coisas poderiam ter passado pela minha mente. Como é verdade, eu posso sim transformar essa pedra em pão. Estou passando fome porque eu posso resolver esse problema de uma maneira simples e até milagrosa. Mas Jesus, ele foi resiliente. Ele preferiu não ceder à pressão do inimigo, à pressão da circunstância, à pressão da fragilidade do que o corpo dele estava sentindo. E ele preferiu viver pelo que ele cria. Você fala, mas ele era Deus. Não, ele era homem. E como homem, ele podia sim ter caído nessa tentação. Como homem, ele podia sim ter pecado. Mas ele escolheu não pecar. Ele escolheu a vida. Ele escolheu uma mente renovada, que não se influenciou nem pela fome, nem pelo cansaço, e nem por aquilo que o inimigo ou as circunstâncias estavam propondo para ele. E aí o inimigo tenta ele mais algumas coisas. Quando ele percebe realmente que Jesus não cede, ele vai embora. E quando ele vai embora, diz o texto no versículo 14, que Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo, e por toda aquela região espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. No versículo 1 do capítulo 4 diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo, mas no versículo 14, quando ele sai do deserto, a Bíblia diz que Jesus estava no poder do Espírito Santo. Quando Jesus entrou, ele estava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas quando ele saiu, ele estava na autoridade do nome do Senhor. Percebe a diferença? Muitas vezes nós estamos cheios do Espírito Santo, mas quando nós passamos pela guerra, quando nós passamos pelo obstáculo, quando nós resistimos às pressões, nós saímos de lá na autoridade do Senhor. Nós vencemos aquela situação. Isso nos dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões e nada, absolutamente nada, nos causar dano. Do que Deus quer nos mostrar, que se nós tivermos a nossa mente renovada, se nós fizermos a escolha pela vida e vida de Deus todos os dias da nossa vida, nós vamos conseguir sim ser resilientes a essa e qualquer situação que aparecer diante de nós. E a cada uma que nós formos vencendo no poder do Senhor, nós vamos sair com autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Com a nossa alma em harmonia com o nosso espírito, o nosso corpo é transformado e todo o nosso ser volta ao projeto inicial de Deus quando Ele criou o homem, que é estarmos em harmonia, corpo, alma e espírito. E eu queria terminar deixando com vocês o último versículo que está em Filipenses 4:4, que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E esse versículo tem um resumo de tudo. Qual é a vontade de Deus para minha vida? Que eu me alegre sempre, me alegrem no Senhor. Qual é a vontade de Deus para minha vida? Que eu ore continuamente, que eu coloque diante dele as minhas súplicas, aquilo que me traz preocupação. Eu não preciso andar ansioso, eu tenho a quem recorrer, eu tenho diante de quem colocar toda a incerteza, toda a ansiedade, toda a insegurança que possa estar vindo sobre mim, e com ações de graça. Lembra? Com ações de graça, lembra o que dizia a 1 Tessalonicenses? Em todo tempo e em todas as circunstâncias, com ação de graça. E aí, o que a palavra nos promete? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, porque o mundo não pode dar, porque não conhece, ela vai além do nosso entendimento humano. Essa paz, ela vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Essa paz de Deus vai guardar a sua mente, vai renovar a sua mente, vai transformar a sua mente e o seu coração, para que você e eu possamos viver a vida de Deus todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Eu queria orar com você e eu queria te convidar a sondar o seu coração. Como eu disse, nós somos um ser espiritual, só que esse espírito, ele precisa ser recriado, e para esse espírito ser recriado, Jesus precisa ser o Senhor da minha vida. Eu preciso tomar uma decisão de escolher Jesus e dar a Ele o comando da minha vida. Eu não sei se você já fez isso algum dia ou não, mas se lá dentro de você sente que não fez, você tem a oportunidade de fazer hoje, de uma maneira muito simples. É só você dizer aí onde você está: Senhor, eu escolho a vida. Eu quero que o Senhor entre, faça morada dentro de mim, seja o meu Senhor e Salvador. Porque eu creio que o Senhor morreu naquela cruz por mim. Ainda que não existisse mais nenhum ser humano, só eu, o Senhor ainda assim escolheria morrer para salvar a minha vida. Se você já fez essa oração, se você já entregou o seu coração para Jesus e você já tem um espírito recriado, hoje você pode tomar uma decisão de ter a tua alma sobre o controle, debaixo do controle desse espírito. Que você possa dizer: Senhor, me ajuda a transformar o meu pensar. Senhor, eu escolho sim, todos os dias, hoje, amanhã e depois de amanhã, a tua vida em mim. Pai, eu quero ser resiliente a essa situação de pandemia mundial, a essa situação que gera tantas incertezas econômicas, a essa situação do medo da morte, da doença, mas não só nela, Deus, todas as situações da minha vida. Eu quero resistir às pressões do mundo e do diabo e sair dela na autoridade do teu nome, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, porque a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. E ela vem para causar transformação no nosso viver, ó Pai. E hoje nós te pedimos, Senhor, que o Senhor transforme a nossa alma, que o Senhor transforme o nosso pensar, para que nós possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade, para que a tua alegria seja constante na nossa vida, para que a nossa oração seja contínua todos os dias, e para que nós tenhamos sempre em nossos lábios motivo de gratidão em toda e qualquer situação, Pai. E que a tua paz invada os nossos corações. A tua paz, ó Deus, que o mundo não pode dar porque não conhece, que vem do Senhor, que essa paz
nos guarde, guarde a nossa mente, guarde o nosso coração, guarde os nossos corpos, ó Deus, em nome de Jesus, e nos faça triunfar diante dos obstáculos e diante das dificuldades, que sejamos resilientes em Ti e que saiamos dessa e de qualquer outra situação adversa que nos apareça, Deus, no poder do Espírito Santo. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Teu nome, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.